revolucionou minha vida, que é um batedor de leite da Nespresso. Da outro charme. Eu não tomo café preto puro, não gosto. Eu sempre tomo com leite, aí eu bato esse leite, fica esse espuminha ali. De vez em quando fico de bigode, mas é massa. Voltou a Rafa, então podemos... eu também amo, Júlia, e eu vou fazendo umas explorações. Agora a Rafa já está gravando, então não podemos mais falar essas coisas da vida dela, falar mal dela, porque ela vai ter props. Vamos lá, então. O que tem no plano de aula? Objetivo. Estava falando do professor que faz a aula de trás para frente. Né? O que ele pensa? Eu tenho esse livro maravilhoso aqui, então eu vou dar uma aula sobre isso. Aí nessa aula eu vou pedir que eu quero que as crianças façam um desenho sobre isso e façam uma bricolagem com materiais sobre isso. Agora eu vou fazer um plano de aula. Aí eles perguntam, tem que escrever esse saco que é um objetivo. Que objetivo que eu vou botar? Aí o objetivo, o plano de aula, fica parecendo um detalhe burocrático, que é um saco fazer, porque ele já sabe o que é a aula dele sem ter feito o plano de aula. Se ele sabe dar aula sem ter feito plano de aula fica uma bobagem. E aí a gente não quer entregar plano de aula, a gente acha que o plano de aula é chato, que ele não tem serventia, que é um documento para coisa. Por quê? Porque a gente bolou a aula a partir da tarefa. E quando a gente bola a aula a partir da tarefa, o objetivo se esvazia. É como, por exemplo, já me aconteceu muitas vezes quando eu fui professor de anos iniciais e escuto depoimento de professoras, de descobrir que a colega do lado, que trabalha com um ano de mesmo nível, usou uma folhinha muito legal. Sou velho, a gente pedia a matriz emprestada. A matriz era a matriz que a gente passava no mimeógrafo para fazer cópias para os alunos. Aí a gente copiava a matriz, dava para os alunos da gente, a atividade por vezes era um fracasso. Por quê? Porque aquele que copiou a atividade não tem um objetivo, né? A outra coisa que tem é que a gente tem que pensar que em 200 dias letivos, as aprendizagens das crianças não são a soma de 200 intervenções. Ela é muito maior do que isso. As aprendizagens das crianças estão ligadas àquilo que está ali sublinhado em vermelho no slide, que é o currículo. Para estar ligada ao currículo, para o currículo fazer um sentido dentro do ensino, precisa ter objetivos nos planos de aula. Precisa ter propostas consolidadas para aí pensar as atividades que eu vou fazer. Não faz sentido ter tarefa e material sem saber o objetivo. Por exemplo, já me aconteceu isso, de dar aula aqui na pedagogia para professoras que já estão trabalhando, que têm curso normal e estão na rede. E aí elas me dizem, nossa, professora, adorei esse teu livro, segunda-feira vou usar na minha aula, amanhã vou usar na minha aula. E eu fico pensando, qual é o currículo da pessoa que caiu bem na hora esse livro para ser trabalhado? Aí a gente acaba descobrindo muitas vezes que não tem currículo, que o professor meio que faz o que quer, de acordo com a tarefa que ele acha interessante. Então, ter objetivos, aí eu vou ler a segunda frase ali dos objetivos, essa etapa está conectada ao currículo e alinha a política curricular. O que alinha a política curricular? Faz com que as aulas tenham uma dimensão horizontal de conexão e desenvolvimento, façam sentido. Isso é a cara da escola, tá? Os objetivos do plano de aula é o que vão manifestar a proposta pedagógica e não a qualidade das tarefas. As tarefas são desdobramentos dos objetivos, tá? Nos planos de aulas que vocês vão fazer, o meu primeiro pensamento é dizer assim, usem objetivos das escolas de vocês. Como vocês não estão em escolas, eu vou dar um referente curricular para vocês. Vou fornecer um referente curricular para vocês planejarem as aulas. E aí a barbada é que não tem que inventar o objetivo, que não tem que ficar pensando a rebimboca da parafuseta para fazer um enrolation ali para dar um objetivo. O objetivo tem que copiar do currículo. Está lá no currículo os objetivos, vai lá, copia e cola. O objetivo será a parte do plano de aula
mais simples que tem. Eu até acho que vou me permitir pular um slide aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, a ação de vocês, os estudantes são vocês, tá? Cada estudante deve fazer 4 planos de aula, tendo por objetivo uma das habilidades do DOM da cidade de Rio Grande. O DOM é o Documento Orientador Municipal. O que acontece? Foi feita a BNCC, então todas as escolas do Brasil têm que seguir a base nos seus currículos. Aí foi feito o referencial curricular gaúcho, todas as escolas do Rio Grande do Sul têm que estar alinhadas com o referencial curricular gaúcho. E foi feito o DOM, que é o Documento Orientador Municipal, que aí já é um currículo, não é um referencial curricular, não é uma base nacional, já é um currículo, e lá no DOM tem os objetivos de matemática, o Documento Orientador do município de Rio Grande. Qualquer escola pública de Rio Grande que vocês forem da rede municipal, o currículo delas é o DOM, tá? Então, vocês vão procurar esse documento, que está aí facilmente acessível, se alguém não conseguir, eu posso mandar, e vão fazer um plano para adição e subtração, outro para multiplicação e divisão, um para grandezas e medidas e um para geometria, tá? Isso, daí vocês vão me perguntar, o professor é para uma aula, para uma semana, é um projeto, é o que? Quanto tempo é esse plano? É o tempo que vocês quiserem, tá? Aí vocês vão pesar se as atividades estão condescendentes com isso. Vamos usar um livro? Uma semana para desenvolver o livro. Vamos fazer um projeto para desenvolver adição e subtração. Vamos usar mais tempo. Eu vou fazer um plano de aula só para desenvolver a situação de acrescentar. Um plano menor. Mas a gente nunca planejou e não sabe o tempo. Que vai decorar. Bom, agora é a hora de experimentar. Tá? E ver isso. Então, foco nisso. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, nem todos os planos precisam ter o mesmo tempo, Gabriela, respondendo a tua pergunta do chat, podem ser os 4 com tempos diferentes, são interdependentes, não é para a mesma turma, podem inclusive fazer um plano para o primeiro ano e um plano para o 5º ano, se quiserem, todos dos anos iniciais, não quero planos de educação infantil, nem planos de anos finais ou ensino médio. Anos iniciais. 1º a 5º ano, matemática, qualquer turno. E dentro daquelas unidades temáticas, tá? Este segundo item, eu vou avançando e vocês podem me parar e me perguntar, como podem registrar no chat, tá? Esse segundo é o que vocês vão ter dificuldade, tá? Vão ter dificuldade e precisam nos escutar muito nesse momento, porque o problema da avaliação não é fazer a avaliação, é a ideia que vocês têm de avaliação, tá? E a ideia de avaliação que vai aparecer no plano de aula não é da nota, não é da prova, não é do instrumento, não é do diagnóstico, não é nada dessa ideia de avaliação. A ideia de avaliação é, eu tenho o objetivo de ensinar a ideia de acrescentar. E a minha avaliação está conectada com esse objetivo. Ao final do meu processo de plano de aula, ao final do meu processo de ensino, eu quero que os alunos resolvam situações, problemas envolvendo acrescentar com numerais de até 2 algarismos. Tá? Que consigam ter autonomia para identificar o tipo de situação, montar o algoritmo da conta e chegar a uma resolução com resposta completa. Isso é uma clareza da avaliação. Tá? E aí, além disso, tem que pensar que eu quero chegar nesse lugar e que eu preciso saber como que eu vou fazer isso. Então, eu vou ler o que eu escrevi no slide, tá? Como vou identificar que exatamente aquilo que está nos objetivos está sendo aprendido? Tem foco na avaliação da aula e da aprendizagem. Não é apenas o resultado, mas o como vou ver que o estudante chegou no resultado. Propõe-se um instrumento que pode ser protocolo de observação, uma atividade individual, uma prova. Aí vocês vão dizer assim, professor, o meu objetivo com os alunos é desenvolver a noção de esquerda e direita. Bem legal, lateralidade, geometria, tem um plano para fazer sobre isso, tem um objetivo lá no DOM para trabalhar isso, copia o objetivo do DOM, e a Rafa está gravando isso, porque eu tenho certeza que dos 35 planos que eu vou receber,
No mínimo 10 vão vir com objetivo inventado e não copiado do dom. Não é para inventar, é para copiar do dom. Ah, mas eu quero... Não, é para copiar do dom. Por quê? Porque eu quero garantir um referente curricular. Tá? Se vocês forem trabalhar numa escola privada, por exemplo, o coordenador pedagógico da escola, que revisa semanalmente as atividades e as aulas, não permite que o professor invente. E na rede municipal deveria ser a mesma coisa, ainda que a gente não tenha esse mecanismo de controle, tá? Então, é para copiar do dom, tá? Não é para copiar passivamente, é para copiar ativamente. Copiar no sentido de estar entendendo o que está copiando, né? Por quê? Porque se não entender o objetivo, não tem como escrever a avaliação. Nessa avaliação, vocês vão escrever, olha, eu vou trabalhar com a ideia de acrescentar, e eu vou, ao final, propor uma atividade diferenciada com materiais, com material dourado. E vou propor que eles resolvam um problema individual sem qualquer ajuda. Aí, com esse material, eu vou ver se eles aprenderam ou não. Ou, ao final de toda a atividade de ensino, eu vou dar 50 exercícios de fixação para eles fazerem individualmente, para a gente ver como é que está o nível de acerto deles. Pensem que essa atividade de avaliação, com exceção de objetivos que sejam cooperação, objetivos que envolvam interação social, tem que ser individual. Por que ela tem que ser individual? Porque eu quero ver cada aluno, e eu não quero que a não aprendizagem ou a dificuldade de aprendizagem se dissolva no todo. Que num grupo de 4 estudantes, um deles que tem dificuldade passe batido porque os outros 3 carregaram. Por isso que, e é exatamente isso que eu estou fazendo na avaliação de vocês do plano de aula. Por que o pôster pode ser em grupo e os planos de aula não? Porque eu quero individualmente avaliar vocês para ver como que está o desenvolvimento das atividades e das ações de cada um de vocês. E para ninguém se dissolver no grupo, tá? Aí vocês vão me dizer assim, eu vou desenvolver a minha atividade e eu vou avaliar observando, tá? Lembrei muito agora da tese da Crislane. O professor diz, eu vou observando, e aí eu vou vendo e eu escrevo meu parecer na educação infantil, né? Na educação infantil tem muito isso, a observação. Só que a observação é um instrumento pedagógico legítimo de avaliação? Sim, claro que é. Mas, entretanto, para que ela funcione, seja um instrumento, seja efetivo, tem que ter um registro. Tá? Então, eu vou observar o desenvolvimento da atividade. Aí tem que ter um protocolo de observação. O que é um protocolo de observação? É uma tabelinha na qual eu vou colocar os itens que eu vou observar. Porque o professor põe atividades, eu vou observar, mas ele nem sabe o que ele vai observar. Se ele observa que os alunos estão em silêncio fazendo, o que isso diz para ele? O que isso avalia para ele? Ele não sabe, ele não tem expectativa do que olhar na observação. Então, no plano de aula de vocês, haverá um instrumento de avaliação. Tá? Vai ter a descrição de como vocês vão avaliar e qual é o instrumento que vocês vão fazer, que não precisa estar conectado com a atividade, que pode ser uma outra situação, uma outra coisa, para função de avaliação. Tá? Ok? Tendo muita clareza do objetivo, entendendo bem o objetivo, sabendo como é que vai avaliar esse objetivo, aí vocês vão pensar na atividade ou na tarefa. Porque aí vocês vão perguntar que atividade ou que tarefa que desenvolve bem esta ação curricular que vou fazer. E aí a atividade e a tarefa vão fazer todo o sentido dentro do contexto do currículo. João, posso usar a atividade do livro didático? Não só pode como deve. Livro didático são excelentes materiais, principalmente aqueles avaliados pelo PNLD, porque a gente sabe que já teve todo um exercício assim de revisão da obra, e que são livros, são obras, são materiais didáticos com atividades muito boas. Eu preciso inventar minha atividade do zero? Não precisa. João, posso copiar do site da Nova Escola? Pode copiar do site da Nova Escola, não tem nenhum problema. Posso copiar do livro didático? Posso. Professor, tenho aquele dia a dia do professor, posso copiar a atividade de lá? Aí responderei, depende. Pode copiar a atividade de lá, mas as atividades do dia a dia do professor é o pedreiro para botar a pedra na parede. O que isso significa?
que elas estão, as atividades lá, elas não têm objetivo, não têm avaliação, elas não têm referente curricular, elas estão jogadas lá. Posso reciclar elas e utilizar em outra coisa, tendo um plano de aula com intencionalidade de avaliação? Pode fazer. Não tem problema nenhum. Tá? Prof, a gente referencia a atividade no plano de aula, tipo de ter uma referência lá, BNT? Não. Tu vai referenciar se tu, por exemplo, assim, neste plano de aula vou desenvolver os problemas da família Gorgonzola da Eva Funari. Aí tu vai ter uma referência, porque tu está se referindo a uma obra, a uma ação, né, alguma coisa. Aí tu vai fazer isso, senão não tem nem essa necessidade. As atividades pedagógicas são de direitos compartilhados, principalmente porque se vocês encontraram elas estão em artefatos de mídia disponíveis, né? Posso copiar do blog da professora Terezinha? Pode copiar do blog da professora Terezinha, porque o que importa não é a atividade, é o encadeamento do plano de aula. Qual é a atividade boa e a atividade ruim? Nenhuma. Atividade boa e atividade ruim é a que atende ao objetivo. E o que vocês precisam nisso não é inventar a roda, é conseguir, como professoras, como técnicas científicas, como profissionais especializados, perceberem a relação objetivo, avaliação, atividade. É isso que precisam fazer. Tá? Nessa etapa da atividade, que em alguns planos de aula aparece como tarefa, outros atividade, em outros metodologia. Eu, particularmente, não gosto da ideia da metodologia, porque me lembra lá das metodologias de pesquisa e acho que não tem nada a ver, mas é o que comumente aparece etapas para aprendizagem, tá? E aí eu vou colocar 4 etapas aqui para vocês entenderem o que precisa ter num plano de aula. Mobilização de conhecimentos prévios. Aí vocês sabem todo o blá 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 que está por trás disso, né? Realidade do aluno, contexto, o que já sabe, partir dos conhecimentos anteriores, todo o momento de mobilização. Tem. Tempo que leva isso? 2 minutos, tá? Às vezes as pessoas dizem, a minha aula hoje é para mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos numa turma do pré. Vai demorar meio minuto. A gente vai perguntar, crianças, o que vocês sabem sobre as cores? E a resposta é verde, é azul, é isso. Não, nós estamos falando de crianças pequenas, mesmo nos anos iniciais, que a capacidade de elaboração de uma explicação é muito pequena, então eles até podem saber, mas trazer em linguagem é outro nível. Então não ponham muito tempo dentro disso, tá? Aí vocês têm que ter ensino do professor. Pelo amor de Deus. Vocês têm que ensinar a aula. O que é ensinar na aula? É ir para o quadro, é demonstrar, é trazer a explicação, mostrar como faz, é dar aula. Por que eu estou falando, pelo amor de Deus? Porque hoje eu vejo 90% dos planos de aula que é só atividade, que parece que o professor não dá aula. Ele chega e diz assim, eu tenho essa folhinha, e vocês vão desenvolver aquela atividade. Eu tenho eu quero que façam essa atividade do livro didático. Eu quero que explorem este material. Tá? Mas e quando é que tu ensina a criança a fazer? Quando é que tu dá aula? Quando é que tu dá explicação? Quando é que tu ensina? Quando é que tu usa o quadro? Isso é fundamental num plano de aula, que é o ensino do professor. Muitas vezes a gente vê currículos ou escolas tão centradas na tarefa que é atividade, e o professor é um dador de atividade. Ele vai dando atividade. E aí a função dele é preparar o material e entregar para o aluno. A hora da didática, a hora do ensino, não tem. Tá? Então, mobiliza o conhecimento prévio, o professor ensina o que tem que fazer. Mas os alunos já sabiam, então o professor não precisava ensinar, é só para reforçar na atividade. Está mal planejado. Se mobilizou os conhecimentos prévios e o aluno já sabia, tem que dar um nível mais avançado que explore mais a atividade. A gente não ensina aquilo que o sujeito já sabe. Né? Lembram lá da zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky. Eu preciso estar um passo à frente dele. E para eu estar um passo à frente dele, eu preciso ensinar esse passo como um andaime lá na ideia vygotskiana de ajuda do outro. Tá? Então, mobilização dos conhecimentos prévios, ensino do professor. Aí eu tenho um momento de ação dos alunos. O que é o movimento de ação dos alunos? Bom,
Vocês sabem isso, eu já expliquei essa novidade aqui que vocês não sabiam, agora é com vocês. Aí é o momento do grupo, da exploração do material, da folhinha, do uso do livro didático, da atividade que é com eles, individual, em grupo, aí a criatividade é o que manda e vocês sei que vocês são super criativas e boas dentro disso. Fizeram essa atividade, nesta atividade, a gente ajuda, a gente vai na classe, a gente diz, espera aí, turma, vou parar aqui com vocês, porque ninguém está acertando a letra 3, eu vou fazer no quadro com vocês. Ui, que horror o que eu disse agora, a letra 3, a atividade 3, ou a letra C. Vocês vão parar a aula e dizer, olha, agora eu vou explicar para vocês, porque aqui tem um nível de dificuldade a mais, isso aqui funciona isso. O professor dá aula, dá explicação, mostra aquele elemento de dificuldade, continuamos a fazer as atividades e as ações dos alunos. Ah, tá, fizeram essa atividade, agora eu quero uma síntese, um fechamento, que está ligado com a avaliação. Ah, agora vocês vão fazer isto. Vocês já aprenderam, porque eu ensinei, porque vocês já fizeram a atividade de ação, vocês vão promover essa coisa aqui, tá? Ainda pode ser em grupo, pode ser em coisa, mas precisa ter um fechamento no qual o professor não vai intervir. É a hora que eu vou preencher o diário de classe, que eu vou tomar um cafezinho na secretaria, que eu vou lá separar o livro didático da próxima aula, que eu vou ir falar lá com a minha colega da outra sala, porque eles têm que se virar nesse momento para ver que síntese que eles chegaram. Isso é uma aula bem boa. Tia Helena até ligou a câmera para me xingar agora. Ah, isso aí da Andreara falou uma coisa. Sim, Andreara, tem que presumir que é um conteúdo novo, porque a gente não tem uma situação real de ensino, né? Então, vocês vão falar isso, né? Ou complexificar o que já sabem, tá? Podem também, vocês podem escrever lá, na metodologia de vocês, vocês podem ir dar tinta. Percebendo que os alunos dominam as ações de acrescentar e juntar, este plano vai trabalhar sobre completar e comparar. Aí eu já sei que eles sabem os primeiros níveis, vocês estão indo para os mais avançados, as atividades serão mais interessantes. Tá? Gente, isso aqui é para matemática, para história, geografia, filosofia, para ensino religioso, arte. Isso aqui é uma aula, isso é um plano de aula. O objetivo, meta ou avaliação, isso aparece em nomes diferentes aí, mas a essência é a mesma. Objetivo, que é a referência do currículo, a meta ou avaliação, metodologia, atividade, desenvolvimento, vários nomes aparecem. O que tem que ter nesse desenvolvimento? Aí é onde o conhecimento pedagógico sustenta. Mobilização dos alunos, ensino do professor, ação dos alunos, atividade síntese. Tem outros esquemas também de desenvolvimento dessa metodologia. Se pegar os abalos como fazer uma aula, tem diferentes formas. Nos artigos que vocês estão lendo, tem uma avaliação, que é, por exemplo, o que a gente chama de situação-problema, que é fornecer um obstáculo, uma atividade que o sujeito não consegue fazer, para que ela seja um desafio. São diversas formas de trabalho didático que a gente aí tem para fazer. Tá? Bom, aí, olha só que professor enxuto, né? 3 slides, um com nome, para não dizer que não sabe o que são, esse que é o que importa, e aí esse terceiro que é a ação de vocês, tá? Então, é o que eu falei, os 4 planos de aula com base no dom. O segundo item, descrever bem como avaliaria o objetivo na observação e ação dos estudantes. Preciso bem descrito, é isso aí que eu vou olhar, tá? Porque o objetivo eu vou ver como referente, para entender a lógica do plano, mas eu não vou avaliar ele, porque eu quero que vocês copiem, né? Então, ele é só para a gente entender o contexto. O que eu vou avaliar bem é o objetivo na observação, tá? E na ação dos estudantes, o objetivo de avaliação. E aí, descrever as atividades e ações. Se for fornecer algum tipo de atividade, folhinha, é preciso anexar no plano. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes aparece assim, o aluno faz bem legal. Ah, eu desenvolvi as ideias, eu fui levantando quais os conhecimentos prévios que os alunos tinham sobre dobro, usando dobraduras.
Aí os alunos foram fazendo as dobraduras, eu fui conversando com eles e percebi que eles entendiam bem na ação material, mas não conseguiam fazer isso. Então, comecei a ensinar. Ao ensinar, forneci uma atividade numa folha de xerox. Que atividade que é essa? O que tinha dentro dessa atividade? Eu não sei se a atividade que tinha dentro da folha de xerox era a tabuada do 2, para ensinar a ideia de dobro, por exemplo. Não sei. Então, não dá para dizer, é nesta etapa da aula os alunos vão trabalhar no livro didático. Tá, mas o que eles vão trabalhar no livro didático? Mencionou o livro didático, preciso da página do livro didático que será ensinada no plano de aula. Normalmente a gente coloca isso num plano de aula? Não coloca num plano de aula. Mas como a gente está nessa situação especial de avaliação, eu preciso saber o que é. Vocês vão colocar como um anexo no plano de aula o que seria fornecido para os estudantes, tá? Para que eu possa entender. Porque o meu objetivo é entender esse encadeamento. Então, descrevam bem o que os estudantes vão fazer. Praticamente, esse plano de aula, eu, João, poderia ter que ler e aplicar numa outra turma. Tá? E fazer a mesma coisa que vocês fariam. Como um plano... Vocês sabem que algumas escolas exigem do professor um plano de aula emergencial que tem que ficar guardado dentro da pasta dele lá, ou dentro do armário dele, na escola, para o caso do dia dele faltar. Se ele ligar e dizer, hoje não vou na aula, tem um professor substituto que aplica aquele plano de aula emergencial. Esse plano de aula emergencial tem que conter toda a aula bem descrita e já ter o material que esse substituto precisaria utilizar, como xerox, folhinha ou referência do livro, já que o substituto não é o professor elementar. Algumas escolas trabalham nessa lógica. É esse tipo de plano que eu quero, um plano de ação emergencial, como se vocês não viessem na aula aquele dia, eu fosse aplicar e tivesse tudo bem descrito lá, passo a passo, para eu saber, e no final eu devolver o plano de aula com as minhas observações, com os meus registros, ou com aquilo que vocês me pedirem para fazer como avaliação. Tá? É isso. Terminei porque já são 9h20 e já estou atrasadíssimo na atividade com vocês. Já exigi de vocês mais do que deveria, mas é o curto tempo. Perguntas, dúvidas, aproveitem. Reforçando que temos ainda 2 ou 3 semanas para isso, com os atendimentos acontecendo normalmente das 7h45 às 9h, entretanto, sem conteúdos ou ações novas, tá? Não tem uma aula sobre grandezas e medidas, porque é um conteúdo bem fácil, dá para entender só lendo o texto, tá? Comprimento, tempo, massa, ciclo de alfabetização, temperatura e superfície, 4º e 5º ano. Essas são as 5 grandezas de anos iniciais. Que o texto lá vai esmiuçar para vocês, tá? Que tem. Quem tiver dúvidas, vem no atendimento que vai estar acontecendo, porque não posso mais fazer encontros cíclicos. Mas aproveitem se tiverem dúvidas ou perguntas. Quem quiser, pode ir. Isso aí, Júlia, eu acho que vão aparecer dúvidas no processo. Por isso, não deixem para a última hora, porque pode não dar tempo de eu responder as dúvidas, das dúvidas funcionarem dentro dessa coisa. Eu também acho, Gabi, tem que ter esse sentimento de se sentir confiante. E alguns vão me dizer assim, ai meu Deus, eu nunca planejei, tem que fazer 4 planos. Gente, 1 hora tem que fazer. Ah, mas tem que preparar. Se nós não errarmos, não vamos acertar nunca. Então, tem que se jogar no poço aí para aprender a nadar. Essa é a intenção. Sim, Júlia, a gente se sente um pouco insegura e eu confesso que me sinto seguro cada dia que entro numa sala de aula. Mas tem que entrar. Tem que... coisa assim. Andreara me pergunta, uma pergunta bem importante. Podemos tirar dúvidas do plano de aula no atendimento? É preferível por mensagem? É como se sentirem mais confortáveis. Evidente que no atendimento, com esse recurso de linguagem e de expressão, eu consigo dar respostas mais complexas do que na escrita, que sempre, às vezes, dá problema de interpretar, de não entender e tudo. Eu não me importo de escrever de responder em nenhuma das duas maneiras, como acharem melhor. Mas acho que o atendimento eu dou respostas mais desenvolvidas, assim. Hugo, quantas perguntas no mínimo? 5. Para cada pergunta, 5 sujeitos. Se trabalhar com mínimo de 5, terá no mínimo 25 respondentes, tá?
Cada pergunta mais 5. Isso é uma coisa interessante, eu fiquei até esperando vocês me perguntarem, ninguém me perguntou, por que 5 e não 2? Porque estatisticamente, vocês conhecem o problema do milho bife? É a coisa assim, ó, nós vamos fazer uma pesquisa para ver como a população brasileira está se alimentando de bifes. Aí eu vou na casa da Charlene, que é rica, que tem aquele fundo maravilhoso ali na sua cama, que é uma pessoa que tem outro do amor, que deve morar numa cobertura, e pergunto, Charlene, quantos bifes tu come por dia? E a Charlene responde, eu como 2 bifes por dia. Aí eu vou lá na casa da Gabriela, que está lá com o seu ring light, com a sua aguinha tomando, e a Gabriela diz assim, não, eu não como nenhum bife, não tenho grana, eu sou vegana, não como bife. Como é que estatisticamente a gente trata esse dado? A gente calcula a média, e a média de um bife por pessoa, né? E aí a gente vai dizer, fizemos uma pesquisa em Rio Grande e descobrimos que a média de comida, que a média de consumo de bife é 1 bife por pessoa. Só que a gente tem pessoa passando fome, então essa média ela não representa o dado, né? Ela não representa o dado. Por quê? Porque o número de pessoas é muito baixo. Então, a gente precisa ter mais gente para encontrar uma média mais representativa, que vai diluir o erro. É como, por exemplo, assim, eu vou fazer uma pesquisa na turma com uma amostra para ver quantos estão consumindo carne por dia para mensurar como está o padrão de aquisição, porque a carne está uma fortuna. Aí eu dou a zebra que de 5 pessoas, eu peguei 3 veganos que não comem. E eles vão dizer, você come carne quantas vezes por semana? Não comemos nunca, nenhuma. Aí eu vou dizer, meu Deus, mais de 50% da turma da pedagogia não está podendo comer carne. Entende? Quando o número é muito pequeno, distorce a resposta. Dá o problema do bife, que a gente chama. Isso é uma piada estatística bem difundida, assim. Então, a gente precisa ter um número mínimo, por questão, que é 5, para diluir possíveis erros que a gente tenha, né? Por isso que eu estou dizendo, é no mínimo 5. Se vocês tiverem 10 pessoas respondendo, se vocês fizeram um Google Forms, jogar nas redes, que sai um monte de gente respondendo, e a gente tem tido boas contribuições nisso, vocês têm 20, 30 respostas por questão, que está ótimo, melhor ainda. Então a gente está falando do mínimo, né? Então, é verdade, tá brabo aí, né? Eu tô quase comprando um jegue também, porque o preço da gasolina tá terrível. Mas, entendem isso, a gente tem que pesquisar, assim. Sobre o pôster, Mariana, pode fazer no Word, mas não esqueçam que vocês precisam ter a apresentação junto com com a apresentação. Eu, João, acho mais fácil fazer no PowerPoint. Por quê? Por causa do tamanho pelo tamanho da medida. O pôster tem, em média, 1 metro ou 1,20 m por 80 a 90 centímetros. Não tem uma regra muito padrão, assim, que eu vou colocar. Os eventos, as coisas tem, mas eu não vou. Normalmente, trabalhar com essas medidas grandes fica mais fácil no PowerPoint. Mas não tem problema nenhum, onde se sentirem mais confortáveis. Isso, Júlia, perfeito. A Júlia está perguntando ali no chat sobre o público específico. Por quê? Porque tu vai responder sobre aquele público específico, né? Então, eu respondi a pesquisa de alguém, que eu não me lembro de quem que é, que fez sobre os pais que têm filhos na pandemia. Só vão responder adultos que têm filhos na pandemia. Filhos estudando na pandemia. Né? Olha o meu ato falho. Eu tenho filhos estudando na pandemia, então posso responder a pesquisa dentro disso. Pessoas que não têm filhos, ou pessoas que têm filhos, mas os filhos não estão estudando, não vão responder esse questionário, porque a generalização da gente sempre será sobre aquele grupo de pessoas. Tem uma coisa, por exemplo, o grupo da Gabriela, que veio aqui apresentar, trabalha muito com pesquisa estatística, inclusive eles têm um programa PET, só de saberes estatísticos, e eles fizeram uma pesquisa que é muito legal, que está inclusive no site da FURG, que é sobre o restaurante universitário, sobre sobre o cardápio do RU, quais eram os alimentos preferidos, qual era o consumo calórico, qual eram as bebidas, o que eram, coisas assim.
e que isso serviu para uma coisa bem interessante para o próprio RU. As nutricionistas viram, por exemplo, que nos dias de determinados alimentos, o consumo calórico dos estudantes era acima do ideal. Então, ao invés delas botarem todos aqueles alimentos que os estudantes preferiam no mesmo dia, elas conseguiram espalhar eles ao longo dos dias, né? Isso é uma pesquisa estatística, mas não dava para fazer com 2 pessoas, ou sequer com 5, porque já pensou se pega 5 que gosta de comer moela e chuchu, né? Precisava ter um número significativo de pessoas para pegar. Tem estudantes com intolerância à lactose, tem celíacos, tem estudantes veganos, tem todas as coisas. Então, por isso que eu preciso de uma amostra grande, dependendo do que tem, né? Isso mesmo, Andresa. Isso mesmo. Se eu tiver 5 perguntas, eu vou ter que ter 25 pessoas na entrevista. 5 para cada questão. Eu vou colocar uns exemplos de pôster hoje, eu já pedi alguns, assim. Isso é bem legal, porque tem um concurso mundial de pôster estatístico, né? A Gabriela comentou $2.000, eu vou botar uns pôsteres premiados para vocês verem. A gente já teve várias vezes que a FURG ganhou isso. O grupo da estatística lá é muito bom. No atual momento, eu queria ganhar um prêmio e os $2.000 também, porque $2.000 dá mais de R$10.000, né? Então, ajudaria a vida. Dúvidas, perguntas, gente? Tudo certo? Bom, desejo boa semana no momento para vocês. Como é o último dia que a gente vai estar junto e as pessoas vão estar olhando, o que acontece? Dia 22, que é a princípio a última aula, eu vou começar ali, se não ali, vou anunciar ali para a semana seguinte, eu vou começar um grupo de estudos, que a gente já começou a ensaiar com algumas alunas aqui da turma, mas eu vou abrir para mais gente, sobre matemática nos anos iniciais, tá? Como a gente está tendo, assim, uma coisa muito, que a gente está vendo aqui é o filé do negócio, ano passado. Ninguém me fez a pergunta de 1 milhão, né? Cadê o bloco da álgebra? Não estamos vendo nada do bloco da álgebra, porque não dá tempo, e é um bloco muito complexo, um bloco que vai demandar muitas coisas, né? A gente sobre os materiais, a gente quase não explorou material dourado, tem um mundo para explorar, a gente tem aí ábaco para explorar, tem os recursos digitais, e aí eu vou fazer esse grupo de estudos complementares para convidar todos a participar, fazer uma complementação da sua formação. Mas é só para estudantes da pedagogia, que estão aí no 3º e 4º ano, principalmente no 3º ano, não é mais 3º ano, é 7º semestre, 6º semestre, porque é no sentido de dar um apoio para esse momento de preparação aí, para entrar no estágio, coisa assim. Só que eu tenho um problema em relação a isso, né? Como não é uma disciplina, não é uma aula, não posso abrir para a turma toda. Eu posso ter, por encontro, 15 estudantes, tá? Mas eu vou poder ir num e não vou poder ir no outro. Não tem problema nenhum, porque eles não são estruturados, são encontros individuais, tá? E ele vai entrar como um projeto de ensino. E ele vai entrar como um projeto de ensino. Cada 8 encontros que a pessoa vier, ela ganha um certificado de, acho que é 30 ou 40 horas, que inclusive pode ser utilizado nas horas complementares. Não encontrei nenhum compromisso. Podem ser usados nas horas complementares. Mas eu vou levar o ano inteiro para fazer. Não tem problema nenhum, pode levar o ano inteiro para fazer. Fez os 8 certinho. Eu gostei tanto que eu estou indo em todos. Pode levar 2, não tem nenhum problema dentro das coisas. Pergunta da Rafa, que dia seria? Na segunda de manhã. Quando eu parar as aulas síncronas com vocês, que eu terminar as né, eu já vou começar esse grupo complementar. Aí a Charlene vai ser a porteira do grupo. Porteira do grupo, que eu quero dizer é o quê? É quem vai dizer quem entra e quem não entra. Porque aí as pessoas vão se inscrever com ela, e quem disser assim, eu quero participar, mas hoje eu não posso. Aí avisa, ela chama o seguinte da lista. Eu quero estar na fila, mas esse eu não vou. Não tem problema nenhum, a gente vai chamando o seguinte da lista, tá? Até 15, que é o que eu posso dar conta neste projeto de ensino que tem. E aí eu acho que semestre que vem,
não no módulo que vem, porque o módulo que vem são as outras disciplinas do 6º semestre. Falando no semestre que vem, que daí vocês já estarão no 4º ano do curso, vocês têm os estágios e as coisas aí, os projetos aí, não sei como é que isso acontece, mas vocês vão ter mais reforço. Minha forma de contribuir na pandemia será essa, tá? Assim que terminar a disciplina, eu vou começar esse grupo de estudos, tá? Aí agora eu vou deixar vocês se Charlene brigarem com ela, que eu vou terceirizar essa responsabilidade. Beijo, gente. Boa semana.